Oi gente, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo, a segunda parte de Roma Antiga. Lá na primeira parte eu falei da formação de Roma, falei da sua localização geográfica, da política, da religião, da condição social no período monárquico. Isso porque Roma está dividida em três fases: o período monárquico, o período republicano e o período imperial, o período do império. No primeiro vídeo eu falei sobre a formação de Roma e a monarquia. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá assistir para poder entender a república que vai estar nesse vídeo. Eu não entrei em muitos detalhes monárquicos, como os reis, quem foram os reis, o que fizeram, porque não foi tão importante quanto no Império, por exemplo. Lá no Império eu vou falar dos imperadores, quem foram, o que fizeram, o que deixaram de fazer. A República, vocês têm que entender que também é um período importante, não só o Império, porque é na República que vai haver muitas transformações, que vai haver a expansão de Roma, que vai levar justamente ao Império. Carol, 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 Carol. Bem, primeira coisa que vocês precisam entender, o que é que teria sido o período republicano? O que significava agora uma república? República, ela vem do termo res publica, que significa coisa do povo. Então, o período republicano significa dizer que não existe um poder centralizado, como existia na monarquia. O poder da monarquia estava centralizado em quem? No rei. Na república não vai haver essa centralização do poder. Vai haver, sim, poder para poucos, mas não vai haver uma centralização. Vai descentralizar isso aí, e era isso que caracterizava a república. Mas vocês precisam entender que, mesmo que a república seja uma coisa do povo, o povo meio que participa ali da sociedade, da política, pode sim haver uma ditadura na república. É possível. E quando se pensa em ditadura, existem duas formas de ditadura. Existe a ditadura, que vocês conhecem no Brasil, que é o golpe, que foi dado pelo golpe, mas existe uma ditadura também formada de forma burocrática, de forma democrática. Não através de um golpe, mas porque realmente se fez necessário existir uma ditadura, que foi o caso de Roma. Então, é necessário dizer que a república foi a ruptura da monarquia. Mas como se formou essa república? Como se deu o processo de república? Para isso, vocês precisam lembrar que lá na monarquia existia uma estrutura social. Quem é que estava lá acima na estrutura social, abaixo do rei, é claro? Os patrícios. Eles dominavam a classe social lá em cima. E quem é que estava abaixo, aqueles que não eram considerados com muito prestígio? Os plebeus. Foquem nessas duas classes sociais, patrícios e plebeus, porque eles vão entrar em conflitos e é isso que vai gerar a república e é isso que vai caracterizar a república. Os plebeus se viram com poucos direitos e trabalhando demais para a classe patrícia. Então, eles vão começar a exigir alguns direitos. Então, vamos lá por parte. Como é que estava dividida a política, na República? Como é que ela começa a ser dividida politicamente? Acima estava o Senado, depois a magistratura, com os magistrados, e abaixo a Assembleia. Ela estava dividida dessas três formas, não necessariamente nessa ordem. Haveria um Senado, haveria a magistratura e haveria os comícios, que é a Assembleia. O Senado era composto só de patrícios. E o que é que eles tinham como função? Elaborar leis, ver a relação da política externa, organizar guerras, ver como é que estavam as despesas, enfim. No Senado, só quem podia participar dele eram os patrícios. E aí a gente tinha a Assembleia, só que na Assembleia se trabalhavam questões menores. Na Assembleia se tinha também um grande número de patrícios, e é nessa questão que entra aí os plebeus, porque eles vão querer fazer parte disso aí. Eles vão querer ter direitos políticos. E por fim a gente tem a magistratura, os magistrados. A magistratura, ela estava dividida em várias partes, Primeiramente a gente tinha um ditador, que ele fazia julgamentos, principalmente a inimigos. Ele era o mestre do povo. A gente tinha os cônsules, que geralmente eram 2 cônsules eleitos, e eles estavam ali para elaborar leis e também comandar alguns exércitos. A gente tinha os censores,
E esse nome não é à toa, né, de censo mesmo, e ele justamente organizava a sociedade, trabalhava a questão social, ou seja, trabalhava ali os bons costumes. A gente tinha os prestores, que eram juízes romanos. A gente também tinha os questores, que cuidavam das finanças de Roma. A gente tinha os edis, que cuidavam da manutenção de Roma, da limpeza da cidade, da organização da cidade. Era uma espécie de prefeitos. E por fim a gente tinha os tribunos, que esses aí iam trabalhar os interesses da plebe. E aí, já que existiam os tribunos e eles trabalhavam os interesses da plebe, a plebe ia querer, né, ter muito interesse aí na sociedade romana. E é claro que começa aí agora os conflitos, as lutas entre patrícios e plebeus. Os patrícios não gostam nada da ousadia da plebe e começa a oprimir a plebe de uma forma muito avassaladora. E o que a plebe faz? Abandona Roma. Abandona Roma. Você quer que eu trabalhe? Você não quer me dar direitos? Fui. Adeus. Aí, meu amigo, os patrícios disseram: socorro. Sem os plebeus, o que será de nós? Porque eles teriam os escravos, tudo bem. Roma era uma sociedade escravista, mas eles precisavam dos plebeus, né? Porque os plebeus estavam ali para trabalhar para eles também. Então, sem plebeus, não tinha como haver uma sociedade romana da forma que eles queriam. Então, peraí, não é bem assim, né? Vamos trabalhar aí esses direitos, o que vocês querem, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí foram surgindo leis que favoreciam os plebeus. Claro que os plebeus ainda não estavam assim com os patrícios, mas já foram surgindo leis que os favoreciam. A lei das 12 tábuas é uma das leis que vai favorecer os plebeus no sentido de que essas leis agora passam a ser escritas. Com as leis escritas, os plebeus podiam dizer: tá aqui na lei, pô. Porque sem a lei escrita, o patrício fazia o que eles queriam. Quisesse, queriam, enfim. Quando os plebeus passam a ter discernimento das leis, aí o negócio já facilita um pouco pro lado deles. Mas calma que a coisa ainda tá um pouco apertada. E aí se concede também aos plebeus a lei canuleia, que permitia que a classe de plebeus pudessem casar com a classe de patrícios. E aí a gente passa a ter uma lei que era uma lei ainda mais importante para os plebeus, porque era uma lei que estava relacionada à participação política, que é a lei Licínia, que dizia que agora os plebeus ricos poderiam fazer parte da política. Deveria haver 2 ou 3 plebeus ricos, mas ele poderia. Se ele era rico, ele poderia. Então estava lá na lei, se fosse rico, poderia. Certo? Certo. E a gente ainda tem a lei Ogúnia, né, que dava também acesso a cargos religiosos. Os plebeus agora podiam fazer parte aí, ter mais participação na religião. Entre outras leis. Essas foram as mais importantes, a que eu mais achei que deveria ser destacada. Bem, gente, tudo isso, todo esse conflito entre patrícios e plebeus, esse choque de interesses, não houveram ainda conflitos armados, mas esse choque de interesses, esses direitos concedidos aos plebeus, tudo isso gerou uma expansão romana. Roma começa a expandir e conquistar muitos territórios, ainda na República. Primeiro, toda a Península Itálica. Depois, conquistaram a Grécia, a Gália e, finalmente, a poderosa cidade de Cartago. Em seguida, passaram a controlar todo o mar Mediterrâneo. Só que aí, com essa expansão, as coisas se intensificam. E aí a gente vai ter, sim, agora, os conflitos republicanos. Entre eles, a gente tem as Guerras Púnicas, que foi um conflito entre Cartago e a Roma imperialista. Então, foi esse conflito entre Roma e Cartago. E aí começa uma sucessão de vitórias e retrocessos. Roma ganha tem uma vitória, depois retrocede, depois tem outra vitória, depois retrocede, até que surge um cartaginense, né, uma figura cartaginense chamada Aníbal, e ele vai jurar ódio eterno a Roma, né? Só que assim, Roma vence Cartago, e devido a esse ódio de Aníbal, no mais tardar, Roma vai dizer que Cartago foi desobediente às leis que Roma impôs a ele, porque acontecia muito isso, né? Quando existia conflito entre territórios, quem vencia ia impor determinados limites para
a região vencida. Então, Roma afirma que Cartago não cumpriu com suas leis, não cumpriu com sua obediência e destrói Cartago por completo. Em meio a esse cenário, vai surgir duas pessoas muito importantes para a República Romana, que são os irmãos Graco, Tibério Graco e Caio Graco. O que acontece é que, em meio a isso, surge agora uma crise agrária. O que isso significava dizer? Que existiam muitas terras nas mãos de poucos. E por causa disso, começa e se intensifica as lutas sociais. Aí é quando vem Tibério Graco dizendo que não, as terras têm que ser bem divididas. Então ele se torna um tribuno da plebe e... Quase que não sai agora da plebe. E cria uma lei que vai delimitar agora a quantidade de terras. Ou seja, a divisão, né, igualitária das terras. Claro que isso ia gerar um desconforto muito grande para quem tinha as suas terras, né? Como é assim? Eu crio as minhas terras, eu cuido das minhas terras, e de repente agora tu vai tirar a minha terra e dá para, né? Enfim, isso vai gerar um desconforto, vai gerar um conflito. E quem era que ia ficar descontente com isso? O Senado e, claro, os patrícios, né? Aí, Tibério Graco é assassinado. Só que aí vem o seu irmão, Caio Graco, né? Que vem intensificar a reforma agrária e ainda baixa o preço do trigo, ou seja, também foi em favor das classes menos favorecidas. Parece que Caio não aprendeu muito com Tibério, né? Porque ele viu o irmão ser assassinado, não ia ser muito diferente com ele. A diferença é que ele não aguentou a pressão, então ele pediu para que um escravo matasse ele, que ele sabia que ia ser assassinado. E aí, então, as desigualdades sociais de Roma se intensificam cada vez mais, gerando lutas e lutas internas, o que vai agravar na crise da República. É nesse cenário que vão começar os triunviratos romanos. A gente tem o primeiro triunvirato, que é com Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César se demonstrou muito a favor do povo, ferindo assim a aristocracia. Então ele é assassinado, meu Deus, só tem assassinato nessa Roma. Ele é assassinado e o povo começa meio que a não querer mais uma república, chega de república, a república está acontecendo muitos conflitos, está gerando muito desconforto a Roma, tá botando Roma na lama, né? Em meados do século I a.C., a democracia estava em colapso na República de Roma. Foi um tempo de revoltas e violentos levantes políticos. As pessoas viam sangue e morte todos os dias. O assassinato era tão importante quanto as eleições. Foi nesse mundo tumultuado que Júlio César cresceu. Seu pai morreu quando César tinha 16 anos e ele sabia que tinha de lutar. Foi então que ele demonstrou a liderança dinâmica e o carisma que marcariam sua vida. Júlio César interagiu com pessoas de todos os níveis da sociedade. Manobrando como um gladiador na arena, César convenceu Crassus e Pompeu a lhe darem apoio na eleição, a fim de controlar o Senado. Apoiado! E aí Otávio, que é o sobrinho de Júlio César, ele forma o segundo triunvirato com Marco Antônio e Lépido. Só que também vai ser recheado de conflitos, de traições. E aí Otávio, muito esperto, né, se torna aí um ditador romano, meio que considerado o primeiro imperador de Roma. É aí que a gente vai sair da República Romana e vai entrar no Império Romano, que vai ficar para o próximo vídeo, ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte. Se não é inscrito, se inscreve. Se não assistiu o primeiro vídeo, vai assistir para poder assistir esse, porque é uma sequência. E até a próxima.